Boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlog do Côngelo Pedro da Villanueva. Eu gravei recentemente um vídeo sobre aquele tal do Samuel Burelli e sobre os indígenas. E eis que um sujeito que se identifica como teoria da eloquência veio usar de argumentos e artimanhas nada eloquentes. Seria bom comentar sobre os assuntos que revelam como um certo relativismo pode fazer mal à saúde mental. Entre aspas, o índio é violento, o definido parece indefinido. Terrível construção. De que índio tribo se fala? Para uma afirmação tão estranha, seria necessário anacronizar um zoneamento e consequente levantamento de todas as tribos e seus costumes, levando isso, todo esse trabalho estatístico também aprofundado somente odiernamente para o tempo das colonizações. Cara, me diz uma coisa, você enrola e esperneia justamente para não aceitar o óbvio? A grande maioria das tribos indígenas, ou pelo menos aquelas que tiveram contato com os europeus, tinham práticas extremamente violentas. O que você está fazendo, em grande parte, é aquilo que eu denuncio no meu vídeo. A mistificação do indígena por conta de uma lenda, de uma figura de linguagem, de uma alegoria que foi inventada na Europa do século XVI, que é o mito do Bom Sauvage, e que se espalhou por toda a Europa e que inclusive inspirou não somente vários autores, como até mesmo o próprio iluminismo. Não? Aquela visão do Rousseau, não? De que o homem nasce bom, a sociedade corrompe, enfim, esse tipo de construção que é filosoficamente falsa. Não? Então vejam, grande parte dos relatos do século XVI revelam que as tribos indígenas tinham práticas extremamente violentas. Seja nas Américas, por exemplo, no México, seja mesmo aqui nos Andes, com os Incas, enfim. Isso são registros históricos, meu caro. Se você tem dificuldade com registros históricos baseado numa mistificação e num relativismo moral, e isso nós vamos ver no seu texto, então paciência, isso não é problema meu, é problema seu. Aí ele coloca aqui. E outra, defina violento. Ora, eu não preciso definir. Veja no dicionário, meu filho. Canibalismo, sacrifícios humanos, opressão de certos povos sobre outros, como por exemplo os astecas, que capturavam inimigos para fazer sacrifícios humanos a vários deuses, arrancavam o coração dessas pessoas, enfim. Isso não é violência? O que você entende por violência, então? Você precisa relativizar justamente para justificar sua mentira? Perceba o ranço eclesiástico, colonialista e civilizacional nesse uso do termo. Senão, meu filho, não há ranço nenhum. Acho que há uma diferença entre uma civilização que preserva a vida e uma civilização que odeia a vida. Se você acha que em Tenochtitlan, que era a antiga capital asteca, que depois foi chamado de México, milhares de pessoas eram executadas para título de sacrifícios humanos, isso não tem nada de colonialismo. Isso aí é putaria sua de não admitir os fatos. Você tem na sua cabeça aquele tipo de mentalidade maniqueísta que foi inclusive criada pela Europa, porque essa mentalidade de colonialista, eclesiástico, isso é tudo pensamento do iluminismo. Você não tem nem originalidade. Eu quero saber se esse relativismo cultural que você está aplicando tem origem indígena, por exemplo. Quem está sendo colonialista, quem está sendo europeísta, quem está sendo justamente anti-ocidental dentro das linhas do próprio pensamento do Ocidente é você. Vejam que, por exemplo, essa crítica feroz contra o eurocentrismo, contra a civilização do Ocidente, etc., não parte das antigas civilizações que foram, inclusive, em suas práticas combatidas. Como, por exemplo, o que acontecia com os astecas, o que acontecia com os incas, ou sociedades extremamente tribais que não eram necessariamente civilizacionais, como, por exemplo, as sociedades do Tupi-Guarani. Eu pergunto, quem foi que preservou uma boa parte dos registros históricos da cultura indígena? Foram os indígenas? Não, não foram. Por quê?
porque muitos dos indígenas brasileiros, pelo menos podemos falar assim, não tinham nem língua escrita. Quem fez o registro do Tupi-Guarani, por exemplo, inclusive uma gramática Tupi-Guarani, foram os jesuítas. Até nisso, a cultura indígena mostra suas fraquezas e mostra suas limitações. E dentro dessas limitações foi preciso justamente uma influência de uma civilização e de uma cultura mais sofisticadas. Isso não tem problema algum. É só na cabeça do multiculturalista, do relativista cultural, que acha que culturas podem ser equiparadas e niveladas. É interessante que, dentro do relativismo metodológico do antropólogo, que diz não, que todas as culturas são as mesmas, você está fazendo um juízo de valor. É interessante que esse pessoal acha que ser relativista não é fazer juízo de valor. Quando, na verdade, você não pode nivelar uma cultura que trata o ser humano como um animal, ou então trata o ser humano com uma completa indignidade, enquanto existe uma outra civilização que trata o ser humano dentro de características de dignidade. Porque quando os espanhóis e portugueses conseguiram abolir práticas como canibalismo, como infanticídio e como sacrifícios humanos, na verdade eles fizeram um grande benefício aos indígenas. Quantas pessoas foram salvas por conta da abolição dessas práticas? Quantas pessoas deixaram de morrer por conta dos sacrifícios que foram abolidos pela Igreja Católica? Ou você acha que os indígenas que se alinharam a Hernán Cortés na tomada de Tenochtitlan gostavam de ter seus corações arrancados, né? Gostavam de ver seus familiares sacrificados, etc. Você é tão burro assim? Eu preciso desenhar para você? Será que o seu nível de cognição é tão problemático assim? Vamos lá. Sobre esta definição implícita de violento, guerras entre tribos seriam diferentes entre reinos, principados, impérios, etc? Claro que não. Impérios, reinos também têm violência. A diferença é que você quer colocar o benefício da dúvida aos índios. Por que os índios seriam menos violentos que os europeus? Por que os índios seriam menos violentos do que outros povos? A diferença é que os europeus não comiam carne humana, que os europeus não faziam práticas de sacrifícios humanos, etc. Matavam por outras razões, mas não por essas que com certeza eram bastante bárbaras. E observem que em nenhum momento eu estou dizendo que os europeus necessariamente são santinhos. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, ao contrário do mito que você está criando, os indígenas podem ser tão violentos como qualquer ser humano em relação a qualquer povo. Naturalmente que, se analisarmos do ponto de vista tecnológico, o poder de destruição dos europeus era muito maior. Mas, em contrapartida, os aspectos civilizacionais da Europa, no que diz respeito aos valores, no que diz respeito aos questionamentos morais, também eram muito superiores aos indígenas. Ou você vai me dizer que esse seu julgamento moral tem origem indígena? Não, tem origem europeia. Essa questão da crise de consciência sobre a relação entre europeus e índios não parte dos indígenas, parte dos europeus. E começa justamente com a Igreja Católica no século XVI. Foi a Igreja Católica que questionou o processo de colonização hispânica e portuguesa. Foi, em particular, a Escola de Salamanca, no século XVI, que começa a discutir sobre o direito internacional, justamente por conta da relação entre os colonos espanhóis e os indígenas. Qual civilização faz esse tipo de questionamento? Você é uma pessoa que tem um problema cognitivo muito sério de entender a realidade. Vamos mais além. Aí ele bota assim, os infanticídios. Aí ele cita aqui um versículo bíblico. Aí está mal escrito aqui. Lembrar que na Mesopotâmia era o que mais tinha de uma civilização são diferentes desses incivilizados índios americanos? A resposta é não. Quem está dizendo o contrário aqui? Seu babaca. Quem está dizendo o contrário? Eu estou dizendo justamente o que você está criticando. Infanticídio é infanticídio. Sacrifícios humanos são sacrifícios humanos. Pode ser de qualquer povo ou cultura. São reprováveis do mesmo jeito do ponto de vista moral, do ponto de vista de uma lei natural.
Vamos lá. Na verdade, a ideia de estimar índices de violência de forma como ela é feita no vídeo é puramente filtrada cognitivamente. Não é filtrada. Eu estou falando de um fato histórico, seu imbecil. Os indígenas tinham práticas abomináveis e que foram abolidas pela influência da civilização europeia. Isso é fato histórico sequelado mental, pela perspectiva cultural da época ambiente. Meu amigo, sabe o que eu acho interessante? Você tenta condenar absolutamente a civilização da Europa e, ao mesmo tempo, relativizar o que acontece dentro das comunidades indígenas. Eu não entendo esse tipo de lógica. Porque absolutamente criticamos os europeus, de uma forma moral, inclusive incisiva, e, ao mesmo tempo, nós relativizamos as atitudes dos indígenas. Qual é o fundamento moral e qual é o princípio objetivo e absoluto pelo qual você está julgando, por exemplo, a colonização europeia? Você diz que minha análise é colonialista, eclesiástica e civilizacional neste uso do termo. Ora, você está fazendo um julgamento moral absoluto, mas ao mesmo tempo você é um relativista no que diz respeito, afirmando que todas as culturas podem se equiparar, etc. Meu amigo, não existe lógica plausível no seu discurso. Aí ele bota aqui. Tem uma definição de violência, entre aspas, mas como posso absolutizá-la de forma que fazes? Ora, violência é violência, meu filho. Deus desceu do céu e disse que a tua definição é o cano pelo qual o mundo, no caso agora dos índios, deve ser escrutinado e classificado? Ah, entendi. Então, na verdade, você está afirmando que as definições morais são meramente históricas e meramente temporais. Então, por que você está julgando meu argumento? Em que parâmetro você julga meu argumento absolutamente? Porque você está fazendo uma categoria universal, uma categoria aparentemente objetiva, e ao mesmo tempo você está afirmando que todas as categorias morais e éticas e espirituais são subjetivas. Então você está dizendo também que a gente salvar uma criança indígena do infanticídio é uma categoria relativa, porque nós temos que respeitar o assassinato de indígenas recém-nascidos. O que você está considerando aqui é dizendo o seguinte: olha só que coisa absurda, eu cristão não posso tentar converter o indígena e convencê-lo a não matar o recém-nascido aleijado. Eu tenho que deixá-lo para respeitar o direito de assassinar recém-nascidos. Ou então, que absurdo, eu me arrogo o dever moral de converter ao evangelho um indígena que arranca o coração de outro indígena. Olha só que coisa absurda. Vamos lá. O único aqui que tem um problema cognitivo aqui é você. Problema moral, inclusive, porque você é um sujeito esquizofrênico. E vamos aqui fechar o seu caixão. E sobre o índio perder algo e não usufruir do progresso civilizatório? Bem, eu não costumo julgar primitivistas pelo crivo de que julgo ser ganho tecnológico. Eu não falei de ganho tecnológico aqui. Eu falei de ganho moral. Se um indígena, a partir da influência da Europa, deixa de matar recém-nascidos, isso para mim é um ganho no sentido da pessoa humana débil mental. Se, por exemplo, uma ministra dos direitos humanos, como a dona Damares Alves, salva aquele curuminzinho indígena que vai ser sacrificado, que vai ser assassinado por conta de meia dúzia de superstições relacionadas ao fato de ela ser aleijada, de ela ser albina, etc., ela está fazendo algo moralmente e objetivamente certo. Mas você é uma criatura curiosa. Você julga objetivamente as ações dos europeus, as chamadas violências, né, as vexações, etc., enquanto você torna relativa as atitudes criminosas dos indígenas. Vamos mais além. Bem, aí aqui. Eles são eles. Eu sou eu. Se quiserem vir, venham. Se não, que não tenham o direito de ficarem lá. Mas, se restar a questão da repugnância diante de infanticídios que possam ser impositivamente evitados, eu só tenho a dizer que nunca fui chamado a resolver tudo que nos traga desconforto moral no mundo. Que legal! Então, segundo a sua lógica, se a Alemanha nazista começar a exterminar judeus e os judeus baterem na sua porta no seu país, o negócio é fechar os olhos ao genocídio. Se milhões de ucranianos fogem da Ucrânia,
Infelizmente, isso praticamente quase não aconteceu porque a União Soviética fechou as fronteiras para que eles fugissem. Mas se de repente, como houve de fato, refugiados perseguidos por esses regimes comunistas viessem ao Ocidente pedir asilo político, eles dizem, não, mas isso não é problema meu, é problema entre você e o Estado Soviético, deixa ele te matar. Cara, você é de uma psicopatia, de um diferentismo moral perverso, você é uma pessoa doente. Eu estou mostrando aqui, através de fatos objetivos, que você é louco, você é uma pessoa com um problema não somente cognitivo, mas também moral. Por quê? E vou colocar o seguinte desafio. Por que o indiferentismo moral que você aplica aos indígenas não seria aplicável, por exemplo, aos milhares ou milhões de refugiados que existem no mundo? Com governos criminosos, com culturas e atividades também criminosas. Quantas pessoas não são assassinadas na África por inúmeros ritos tribais ou, como por exemplo nas próprias guerras civis africanas, que fazem parte também de um código violento de matança entre tribos? Então, quer dizer, nós temos que ignorar a existência dessas pessoas. Ah, problema teu, se você vive nessa cultura em que você pode ser assassinado, você pode ser massacrado, você pode ter seu coração arrancado, isso não é problema meu. E depois diz assim, olha, o seu julgamento moral sobre quem mata, sobre quem arranca o coração é colonialista. Você tem que ser indiferentista moral como eu. Por que a gente não libera, por exemplo, o maníaco do parque? Por quê? Por que a gente não abre também a jaula lá de Taubaté e de outros manicômios judiciários e deixa esse pessoal atuar, já que o problema de matar ou não matar, o problema de fazer sacrifícios humanos, o problema de certos atos de violência para você é meramente uma questão casuística e cultural, e não uma questão moral. Aí ele bota aqui, que Deus o faça, mas o Deus não pintado por mãos de nenhuma parcialidade cultural. Meu amigo, me diz uma coisa, existe um homem fora da cultura? E me diga uma coisa, já que você diz que tudo é cultura, então qual o juízo de valor objetivo que você tem fora do âmbito da cultura, em que você afirme que a cultura indígena tenha que ser respeitada e intocada como você está explanando agora? Sua análise é fora da cultura do Ocidente? Sua análise é fora da realidade existente? Você simplesmente está seguindo o relativismo antropológico. Isso é uma criação do Ocidente. Isso é uma criação europeia dentro da crise de valores da civilização europeia. E aí? Obviamente que há juízos que são acima das culturas. Há valores que são universais e que não dependem das culturas para viver. Só que eu estou analisando a premissa do teu próprio raciocínio. Você se coloca acima de todas as culturas. Você deve ser Deus, só pode. Mas vamos lá. Mas eu sei que vão querer encaixar-me em um nicho indiciocrático também. Bem, sou humano, mas procuro ser imparcial. Perdoe minha humanidade. Limitação. Meu amigo, a questão não é de ser humanitário. Você é idiota. Não tem nada de imparcialidade dizer que uma civilização que coloca a gente num campo de extermínio é a mesma coisa de uma civilização que preserva a vida como direito. Não tem nenhuma imparcialidade você afirmar, por exemplo, que uma civilização que come a carne dos seus inimigos, como era o caso de muitas tribos indígenas, ter o mesmo valor de uma civilização que diz que você tem que amar os seus inimigos. Cara, na boa, vá fazer um tratamento psiquiátrico, porque o seu problema é de um delírio cognitivo, já que você falou de cognição, em que você, num texto, não consegue conceber a racionalidade elementar. E não me venha dizer que a racionalidade é mero problema cultural, porque se for assim, a gente não tem nem mais o que discutir racionalmente. Racionalidade é racionalidade. Implica uma certa dose de objetividade. Se você não tem objetividade, então por que eu vou levar a sério a sua opinião? Se ela não pode ser provada no tempo e no espaço. Então, logo, nós vivemos num mundo de arbitrariedades, em que tudo não passa de disputa de opiniões, e, portanto, se há disputa de opiniões, logo impõe-se a opinião, não pelo fato de ser verdadeira, mas sim pelo fato de ser mais persuasiva ou até mesmo pela violência. E isso é a tônica do século XX. Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, Lenin, ditaduras, elas não têm opiniões racionais.
Elas têm violência, intimidação e lei do mais forte. É basicamente isso que você prega, em nome, naturalmente, da sua imparcialidade. Então, um grande abraço.